Mensagem de hoje: venha hoje ao banquete que lhe tenho preparado. Vamos repetir todos juntos? Diga comigo: venha hoje ao banquete que lhe tenho preparado. Nós vamos refletir, nós vamos meditar na palavra do Senhor, no livro de Esther, capítulo 5. É uma história muito conhecida. Quero ressaltar alguns pontos para em seguida nós fazermos a leitura e juntos clamarmos ao Senhor. A palavra de Deus diz em Gênesis que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua companheira e serão um só corpo. Diga: um só corpo. Carne que se junta com carne forma um só corpo. Esse é o propósito do casamento: se tornarem uma só carne. E esse milagre acontece de dois se tornarem um, muito mais do que um ato na cama, do que um ato sexual. Realmente, o homem e a mulher se tornam um só quando eles frutificam e multiplicam. É nos filhos que nós vamos ver o milagre de dois se tornarem um. Se pegarmos o DNA de um filho, nós vamos ver ali no DNA o pai e a mãe. Então o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua companheira, e os dois se tornarão uma só carne. Isso acontece na cama, e isso acontece quando acontece a frutificação e a multiplicação, e enchemos a terra. Carne com carne se torna carne. Mas o nosso relacionamento com o Senhor não é um relacionamento carnal, é um relacionamento espiritual. Quando nós cremos no Senhor, o Espírito do Senhor vem sobre nós, e o Espírito do Senhor junto com o nosso se torna um só Espírito. Por isso que nós devemos andar no Espírito e adorar no Espírito. Quando o Espírito se une a outro Espírito, nasce um novo Espírito. E nós vamos ver isso literalmente aonde? Pergunta: aonde, pastor? Não é na cama, porque não é carnal. Não é duas carnes se tornando um, mas é dois espíritos se tornando um. E onde acontece isso? Diga: na mesa. É na mesa em que dois espíritos se tornam um, e tem o quê? O resultado, o fruto. E qual é o fruto do Espírito? Diga: o amor. O fruto do Espírito é o amor. Nós sabemos que existem as obras da carne e que existe o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito é o amor, e ele se manifesta de várias formas. E quando nós vemos o fruto, nós vemos o fruto quando frutifica e multiplica, e enchemos a terra, quando trazemos o reino. Então nós vamos ver em um casal que muitas coisas se resolvem na cama, não é isso que o ditado popular diz? Mas no Espírito, as coisas são resolvidas na mesa. Quando nós olhamos o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vemos que muitas coisas importantes aconteceram na mesa. Da mesma forma que para um casal é muito importante que os dois se tornem um na cama, e que haja uma vida saudável, que haja uma vida sexual saudável e ativa, segundo os princípios de Deus. Quando nós falamos do Espírito, é importante entendermos a mesa e termos uma intimidade com o Senhor na mesa. E nós vamos ver que os grandes momentos do Senhor aqui na terra aconteceram em uma mesa. O primeiro ataque que Jesus sofreu foi em relação à mesa. Ele foi acusado de ser um comilão e um beberrão.
ele come com os pecadores, ele é um comilão e um beberrão. O diabo sempre vai procurar ferir o lugar da bênção. O inimigo vai tentar ferir em um casal o lugar da bênção, o lugar da cama. Ele vai tentar manchar o leito. E na vida espiritual, ele vai tentar ferir o lugar da bênção, que é a mesa. Então Jesus começa o seu ministério debaixo de um ataque maligno, religioso, debaixo de um ataque no lugar de bênção, que é a mesa. E ele é atacado, ele é acusado, mas ele vence o ataque. Ele não permite que o ataque venha lhe ferir, que o ataque venha lhe tirar do lugar da bênção, da mesa. Então nós vemos do começo ao final no ministério de Jesus a importância da mesa. E o próprio Jesus diz que ele é o pão da vida. Então temos que entender a importância da mesa no mundo espiritual, na nossa vida com o Senhor. E aqui o tema é: venha hoje ao banquete que lhe tenho preparado. E no livro de Esther, capítulo 5, que nós vamos ler do 1 ao 14, nós vemos uma mulher que se casa com um rei e uma mulher que prepara um banquete. Uma mulher que tem uma vida natural e uma mulher que tem uma vida espiritual. E o que nós podemos tirar de princípio nessa história? Primeiro, que no livro de Esther não aparece o nome Deus. Deus está por detrás de tudo isso. Mas Deus não se apresenta nessa história. Nós não vemos o nome de Deus. Nós não vemos a manifestação de Deus. Mas é como se Deus estivesse oculto e agindo a favor do seu povo. Nós temos um Deus, nós temos um Pai que trabalha a nosso favor. Por mais que você não veja, por mais que não haja sinais, por mais que Deus não se manifeste, Deus está atrás de toda essa história e Ele está agindo a favor de Esther e o seu povo. Nós temos um Deus trabalhando por nós. Nós temos um Pai nos abençoando. Nós vemos a importância de uma pessoa nessa história. E muitas vezes ela é deixada de lado. Não tem como falar de Esther sem antes falar do seu tio, Mardoqueu. Esther é órfã e o seu tio se encarregou de cuidar da sua sobrinha. E ele cuidou muito bem e preparou ela para a vida e orientou ela. E nós precisamos disso. Muitas vezes não valorizamos e não honramos essas pessoas. E Mardoqueu foi fundamental em todo o processo de Esther. Desde o processo de se tornar um tutor, de acolher, de ensiná-la, de instruí-la e de orientá-la para a vida. Nos momentos mais difíceis, Mardoqueu estava lá, tomando uma posição de tutor e acolhendo e amando. Nos momentos mais importantes, ele estava lá abrindo uma porta e falando de uma oportunidade. Houve uma convocação, o rei está chamando, trazendo estratégia. Não fale o seu nome, mantenha o seu nome e a sua identidade guardada por um período. Na hora certa, você irá se revelar. E no momento decisivo, ele também diz: não pense você, que por você estar no palácio, o mal não te alcançará. Será que não é por isso que o Senhor te colocou no palácio? Para nesse momento mais importante, você fazer algo? Então Mardoqueu está em todo o processo. Nós temos que buscar a sabedoria, e sabemos que Jesus é a sabedoria. Mas enquanto estamos nesse processo, é importante andar com pessoas sábias,
A Bíblia diz: ande com o sábio e se tornará ainda mais sábio. Ande com o tolo e será afligido. Nós estamos nesse processo de buscarmos a sabedoria, de termos a sabedoria para vivermos e governarmos, mas é importante estarmos na companhia dos sábios e não dos tolos. E muitas vezes não reconhecemos, não valorizamos e não honramos. E Mardoqueu é um personagem importante nessa história. Não teria como falar de Esther sem antes falar de Mardoqueu. Mardoqueu trabalha no palácio e ele vai ter alguns problemas políticos, porque ele não vai se curvar para ninguém. O interessante é que, provavelmente muitas vezes, ou algumas vezes, ele viu o rei. E provavelmente ele também não se prostrou para o rei. Mas isso não incomodou o rei. Mas um outro político, quando Mardoqueu, ele passava diante de Mardoqueu, e Mardoqueu não se levantava, não o cumprimentava e não se prostrava diante dele, isso levantou a ira. E ele começou a ser perseguido. Nós vemos muito a história de Daniel e de Esther se repetindo. E quando Deus está repetindo algo, Deus está querendo nos ensinar algo pela repetição. Quando algo está sendo repetido, quando algo se repete, é porque nós não aprendemos ainda. Então a repetição é um método de aprendizado, de ensino. Mas também pode ser porque ainda não aprendemos e fomos reprovados. Será que nós estamos sendo aprovados ou reprovados? Será que nós estamos nos prostrando e nos curvando para tudo e para todos os inimigos? Uma doença se levanta, a gente se prostra e a gente diz: não dá mais para ir ao culto, estou doente, estou com um problema, não estou me sentindo bem, não estou bem financeiramente. Será que nós estamos nos prostrando diante de algumas situações, ou nós estamos se prostrando só para Deus? Porque quando nós nos prostramos para um problema, nós estamos adorando um problema. Quando uma situação ruim, uma enfermidade, um problema financeiro, seja qual for o problema, seja qual for o inimigo, e ele faz com que a gente pare e se prostre, nós estamos adorando. Não, eu nunca adorei um outro Deus, eu nunca adorei um problema, eu nunca adorei uma enfermidade. Não, muitas vezes, quando paramos, recuamos, quando nos prostramos, estamos adorando, literalmente adorando um problema, um espírito de enfermidade, um espírito devorador. E Mardoqueu entendeu isso. E ele propôs, como um dia Daniel propôs no seu coração, não se contaminar e não adorar os outros deuses, como Daniel e os seus amigos. Então não importava a situação, Mardoqueu era um sábio e ele só se prostrava para Deus, e ao mesmo tempo ele servia ao rei e ele servia a todos. Mardoqueu foi extremamente importante porque ele foi canal de bênção para que um plano que foi tramado na porta para matar o rei não chegasse a se concretizar. Pessoas sábias que acolhem, que ensinam, que abrem portas, que é canal de vida, que repreende o plano do inimigo de morte, vai provocar a ira do inimigo. Nós precisamos de um Mardoqueu na nossa vida, mas nós também precisamos ser um Mardoqueu na vida de alguém. Nós vemos a história e nós sabemos que Vasti foi rejeitada,
e Esther foi colocada no lugar de Vasti. E nós sabemos, já vimos que quando a Bíblia fala de uma mulher, está falando da igreja. E ali fala de uma igreja que tinha aliança com o rei, que era a mais bonita, mas que era desobediente. E quando há desobediência, Deus nos troca. Deus tira os desobedientes e coloca um fiel no lugar. E é isso que acontece no começo da história. Porque se a igreja Vasti não se posicionar e ser muito mais do que bonita, muito mais do que atraente, se ela não for obediente, a igreja contamina todas as famílias da terra. E esse foi o conselho dos sábios ao rei. Vasti é a sua esposa, Vasti é a rainha. Ela é bonita, ela é a mais bonita de todo o reino. Mas quando é chamada, ela não obedece. Ela prefere estar na companhia de outras mulheres, de outras igrejas, do que estar na companhia do rei. E quando ela desobedece, ela dá um sinal, ela manda uma mensagem para todas as mulheres, para todas as famílias, que a desobediência é aceitável. Então os sábios deram um conselho, que ela não entre mais na sua presença, para que todos saibam que o Senhor não aceita a desobediência. E aí entra a história de Esther, que há uma convocação, que há uma seleção, que há uma preparação, e aquela pela qual o rei chamasse pelo nome, seria a rainha. E por que o nome? Porque o nome fala de conhecer, de intimidade, o nome fala de identidade, de alguém que sabe quem é e qual é a sua função. A igreja precisa saber o que ela é e qual é a função da igreja. A função da igreja não é ser a mais bonita. A função da igreja não é ficar se reunindo com outras igrejas. A função da igreja é se unir com o seu esposo. A função da igreja é ter intimidade com o seu esposo. A função da igreja é obedecer o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A função da igreja, o nome, a função, a identidade, a função da igreja que é importante. E ela cumpriu muito bem a sua função. E ela vai nos ensinar muitas coisas. Só quem anda com o sábio vai aprender a ter sabedoria. E ela andou, e ela foi ensinada, doutrinada por um sábio, Mardoqueu. E ela também pode nos ensinar muitas coisas. Que as mulheres, quando entram na intimidade com o rei, ela tira todos os aparatos, ela tira todos os brincos. Enquanto as outras mulheres colocavam brincos, colares, ia toda pintada de ouro, ela tirou, disse: não, eu não quero nenhum brinco, eu não quero nenhuma pulseira, eu não quero nenhum colar, eu não quero nenhum ouro, nenhuma prata, eu quero entrar, e vou usar uma expressão forte, eu quero entrar nua diante do Senhor. Há um texto que é muito pouco usado, mas muito confuso, em que fala da mulher com tranças, brincos. E isso é proibido. A mulher não pode usar trança, colocar brinco, colocar joias. Ali o texto está falando de quando a mulher entra na intimidade com o seu esposo, de quando a igreja entra na intimidade com o seu Senhor, com o seu esposo. Tudo isso tem que ser tirado. Não está falando de uma vida pública, que você não pode andar na rua com um brinco, com uma pulseira, com ouro, com prata e pedras preciosas. O texto e o contexto não é esse, não é um contexto público, mas é um contexto de intimidade. Quando você entra na intimidade, isso tudo tem que ser tirado. Não importa o ouro, a prata e as pedras preciosas, importa o seu nome, a sua identidade, a sua função, a intimidade. Os nó no cabelo, as tranças, fala
de nó, de tranças, de embaraços, de uma vida cheia de limitação, de medo, de vergonha, que não consegue se entregar. Esse é o texto, o contexto. Não é um contexto religioso, falando de uma vida pública, mas está falando de intimidade. A igreja precisa saber quem ela é e qual é a sua função. A igreja precisa aprender a obedecer, a atender um chamado, para também ser enviada. E aqui Esther, vamos ler o texto, Esther 5, do 1 ao 14. Nós vamos pegar o texto decisivo da história, porque nós sabemos que a questão e a perseguição com Mardoqueu se intensifica, e a partir daí a raiva do inimigo, que queria tanto ouro e prata, que queria tanta honra, cresce e passa de Mardoqueu e é transferido para todo o povo de Mardoqueu, para todo hebreu. Começou com um problema pessoal entre uma grande autoridade, Mardoqueu, e esse problema cresceu tanto que chegou a todo o povo de Mardoqueu, os hebreus. E esse homem quer exterminar o povo de Deus. Sucedeu, pois, Esther 5, do 1 em diante, sucedeu, pois, que ao terceiro dia, quando? Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Então você conhece a história, sabe do decreto de morte. Mardoqueu chega e fala com Esther, fala que se nada for feito, o mal entrará no palácio, e ele pergunta: será que não é por isso que o Senhor te colocou aí? E ele termina dizendo algo muito sério, dizendo: porque se você não se permitir ser usada por Deus, Deus vai usar outro. E isso se liga ao começo da história, porque Vasti não se permitiu ser usada, não obedeceu o rei. E agora Mardoqueu diz: não pense você que porque você é rainha, que se esse mal acontecer, não chegará até você e você também não vai morrer. E ele fala: será que não é por isso que o Senhor te colocou aí? Mas ele termina: olha, se você não quiser fazer, Deus vai usar outro. Se você não quiser fazer, Deus vai usar outro. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Então, dentro da casa real, no seu trono, estava o rei, do lado de fora estava Esther. Quando Mardoqueu fala com Esther, ele pede para que todas as mulheres fizessem jejum, e que depois de 3 dias ela entraria na presença do rei. Diferente de Vasti, que reuniu todas as mulheres para fazer uma festinha pessoal, particular, Esther convocou todas as mulheres para orar e jejuar. Ela convocou todas as mulheres para interceder, porque depois de 3 dias de jejum, ela entraria na presença do rei e só teria 2 decretos: o de morte ou o de vida. E ela está do lado de fora e ele está do lado de dentro. Quantas vezes o casal, um está do lado de dentro e o outro do lado de fora? Quem está do lado de dentro está pensando em Esther, que está do lado de fora, e ela que está do lado de fora
pensando no rei, mas ao mesmo tempo há um medo, há uma insegurança, há um protocolo, sabe? Ele não me chamou. Quantas vezes os casais estão separados e alguém precisa quebrar o protocolo, alguém precisa tomar a atitude, alguém precisa abrir a porta e vencer o mal. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça. O que ela alcançou? Aos seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino te darei. Até metade do reino se te dará. Nós, como igreja e como esposa, temos direito à metade do reino. Nós, como filhos, temos direito ao reino. E quando ela vence a barreira, quando ela vence o protocolo, quando ela ora, jejua, intercede, e ela vai em direção ao rei, ao invés de ter um decreto de morte, o rei estende o cetro de ouro para ela, ela toca e ela tem direito a um pedido. E ele diz: pode pedir o que você quiser, e até metade do reino te será dado. Você sabe o que você tem direito? Você sabe o que é graça de Deus? O que Deus nos dá por presente? Deixa eu perguntar, alguém aqui já deu um presente para alguém? Quantos aqui já deram um presente para alguém? Você já deu um presente pensando em pegar de volta? Não, né? Isso é muito doido, né? Agora imagine Deus te dá um presente, que é graça, que é vida eterna, que é dom, que são riquezas. Você acha que Deus vai pedir de volta? Ele deu, é graça. Sabe quando Ele deu esse presente para você? Sabe quando Ele deu esse presente para nós? Quando nós éramos inimigos, porque a palavra diz que nós fomos reconciliados. Nós éramos inimigos de Deus. Deus era o nosso inimigo. Nós éramos inimigos de Deus. E quando nós éramos inimigos de Deus, Deus olhou para nós e viu graça. E Ele nos deu vida eterna. Ele nos salvou, deu vida eterna, deu dons. Quando você era inimigo de Deus, Deus matou o seu único filho, sacrificou o seu único filho por você. Quando você era inimigo dele. E Ele te deu um presente. É presente, não é por obras, é presente, é graça mediante a fé, que nós somos salvos. Agora imagine agora que Deus te ama, porque Ele fez por amor. Tem algum jeito de Deus te amar mais do que antes? Deus te ama, e Ele sabe quem você é, Ele sabe das suas limitações, Ele sabe dos seus pecados, das suas iniquidades. Ele te deu um presente e Ele não vai tomar de volta. Deus deu o que Ele tem. Deus deu vida eterna para o homem. Cada um dá o que tem. O pai e a mãe, ele dá a vida, e ele só pode dar vida ao filho, a vida que tem. Um casal que se torna uma só carne, ele só pode dar um fruto, ele só pode dar uma vida, e é uma vida que nós temos, uma vida temporal. Agora Deus, Ele só pode dar o que tem, e o que Deus tem? Vida eterna. Deus te deu um presente porque te ama. Quando nós éramos inimigos, Ele nos deu vida eterna. É um presente.
e disse Esther: se parecer bem ao rei, venha hoje. Quando? Hoje, com Hamã, ao banquete que lhe tenho preparado. Nós sabemos que Deus nos preparou um banquete no deserto, diante dos inimigos. Mas chega uma hora em que a igreja precisa aprender a fazer um banquete, porque é na mesa em que vivemos no Espírito, é na mesa em que tudo se resolve. Tem coisas que não se resolvem na casa real, tem coisas que não se resolvem diante do trono, tem coisas que só se resolvem na mesa. E Esther sabe disso. Esther sabe disso. E ela pede que ele venha com Hamã a um banquete. E disse Esther: se parecer bem ao rei, venha hoje com Hamã ao banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei: fazei apressar a Hamã, para que se atenda ao desejo de Esther. Vindo, pois, o rei e Hamã ao banquete que Esther tinha preparado, disse o rei a Esther: no banquete do vinho, qual é a tua petição? E ser-te-á concedida. E qual é o teu desejo? E se fará, ainda até metade do reino. Nós temos um rei que diz: olha, qual é a sua petição? Qual é o seu desejo? Ainda que seja metade do reino, te será dado. Será que Deus quer nos abençoar ou não? E aí as pessoas dizem: não, eu não vou na igreja, eu não vou entrar no palácio, eu não vou entrar na casa real, na casa do rei dos reis, porque ele não me chamou, porque tem um problema, porque eu pequei. Entenda bem o que eu vou falar. O teu pecado não é problema para Deus. Quando Adão e Eva pecaram, Deus continuou descendo. O seu pecado é problema para você, sabe por quê? Porque o seu pecado faz você fugir e se esconder. Deus não tem problema com o seu pecado. É você que tem problema com o seu pecado e foge e se esconde de Deus. Tem medo: se eu entrar na presença de Deus, Deus vai me matar, vai me fulminar. Se eu tocar na taça da ceia em pecado, Deus vai me matar. Onde está isso na Bíblia mesmo? Não está na Bíblia evangélica, católica. Eu acho que também não está no Evangelho segundo Allan Kardec. Não que eu aceite, concorde com esses evangelhos. Mas não está em lugar nenhum isso. Só está nos púlpitos que receberam uma mensagem da serpente, uma religiosidade, uma mentira, que coloca o orgulho, a soberba, a altivez, a desobediência e o medo no povo. Diga: os grandes problemas são resolvidos na mesa. Mas o que as pessoas fazem? Fogem da presença do rei, do Senhor de toda a terra e do banquete, porque ouviram religiosidades e fábulas, porque dão mais ouvidos à serpente do que à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que é em Cristo Jesus, no corpo que foi partido e no sangue que foi derramado, que nós somos perdoados e abençoados. É no banquete que os problemas de pecado, é no banquete que os problemas de enfermidade, que os problemas de pecado, de enfermidade, os grandes problemas são resolvidos. Mas então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Hamã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme a palavra do rei.
O rei já queria atender. Parece que está invertido as coisas, né? Os crentes têm uma pressa para Deus responder. Quem tem pressa? Quem tem que ter pressa para responder? Quem tem pressa para responder é o rei que quer abençoar. Agora o cristão, ele tem pressa, mas não é o cristão que tem que ter pressa. O cristão, ele tem que orar, jejuar, e ele tem que entrar na presença, e ele tem que ter sabedoria, e ele tem que estar no banquete do vinho. O que é o banquete do vinho? É quando o rei bebe vinho e se alegra. Por que tinha o banquete do vinho? E ela diz, vamos ao banquete do vinho, porque eu quero te alegrar. Você já viu as pessoas, os crentes vêm na igreja para ficar feliz, para ficar alegre. Eu vou para a igreja, eu estou tão triste. Não, nós temos que vir à igreja para alegrar o Senhor. Quando o Senhor vê, caramba, está chovendo, e ele levantou. Está chovendo, e ele está cansado, mas ele está indo à minha casa. Ele chegou na minha casa, dobrou os joelhos, ele está me adorando. Você está preparando o banquete do vinho e você está alegrando o coração do rei. A pior coisa que tem é pegar um líder em um mau dia. A pior coisa que tem é pegar um patrão, um pastor, um pai, num momento ruim. Mas ela diz, vamos ao banquete do vinho. E ela alegrou o coração do rei. E aí lá no banquete, ele já alegre. E o rei diz, pede, porque eu vou te dar, eu vou te abençoar. Ela diz, não, vamos fazer o seguinte, amanhã eu quero preparar mais um banquete. E amanhã eu falo o pedido. O crente entra com muita pressa em pedir. O crente não se prepara antes, não prepara o ambiente, não alegra o coração do rei. Parece um interesseiro. Parece que quer aproveitar o momento em que o líder está feliz. Não, eu alegrei, mas eu não quero no momento da alegria. Eu não quero algo que parece que foi manipulado, e eu peguei você num dia bom, e você me dá, e depois se arrepende. Não, eu quero te alegrar, mas eu não quero aproveitar o momento. Eu não quero te dar um presente e depois te pedir algo. Eu quero preparar o ambiente, eu quero te alegrar. O importante agora não é o meu pedido, rei. O momento agora, o importante é te alegrar. Eu estou aqui para te alegrar. Eu quero te obedecer, eu quero te alegrar. Eu quero que o Senhor veja graça em mim. Então respondeu Esther e disse, minha petição e desejo é, se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Ramã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme a palavra do rei. Então saiu Ramã daquele dia alegre e de bom ânimo, porém vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantara, nem se movera diante dele. Então Ramã se encheu de furor contra Mardoqueu. Ramã, porém, se refreou e foi para sua casa e enviou e mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher. E contou-lhes Ramã a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos e tudo em que o rei o tinha engrandecido. E como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Ele reúne os seus amigos, a sua esposa, os seus filhos, uma multidão, para ele se engrandecer diante de todos. Olha as minhas riquezas, olha o que eu tenho, eu sou grande, eu sou um dos maiores príncipes. Orgulho, altivez. Em nenhum momento nós vemos humildade, gratidão e reconhecimento. Disse mais Ramã, tampouco a rainha Esther, a ninguém fez vir
com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Sabe, ele não está, a felicidade dele não é que ele está em um banquete especial, no banquete do vinho, e porque ele foi convidado para o banquete do dia seguinte. A felicidade dele é que ele está e os outros não. Porém, tudo isto não me satisfaz. Não pode ter negócio com o inimigo. O inimigo não se satisfaz. Ele pode receber riquezas, ele pode ser honrado, ele pode receber honras, mas nunca diz basta. Ele sempre quer mais. É corrupto, ele sempre quer mais, ele sempre quer ser o mais honrado, ele sempre quer ser o importante. É só ele, só eu fui chamado, os outros não. Por isso não adianta você negociar com o inimigo. Quanto mais você der para ele, mais ele vai querer. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disseram Zeres, sua mulher e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete, e este conselho bem pareceu a Ramã, que mandou fazer a forca. Não adianta, o inimigo não vai se contentar em ser grande, em ser honrado e em ser rico. Nada vai satisfazer o inimigo, até que ele não veja o povo de Deus destruído. Não tem acordo. A igreja precisa saber quem é. A igreja tem que sair dos moveres de beleza. A igreja precisa sair dos moveres das mulheres. A igreja precisa obedecer, ser ensinada, se tornar sábia, ser preparada para entrar na presença do rei, ser chamada pelo nome, se tornar uma autoridade. A igreja precisa saber qual é o seu nome e a sua função. A igreja foi colocada na terra com um propósito, e chegou o momento da igreja fazer alguma coisa. Porque não pense a igreja que, se ficar quieta, o mal que está para acontecer não entrará em nossas casas. Não pense a igreja que, se não fizer nada, o Senhor não usará outro. O Senhor nos colocou nessa terra com um propósito, de sermos uma bênção e um abençoador para o seu povo. Todo o plano foi armado, e no outro dia você sabe, que eles entram na presença do rei, e a rainha Esther desmascara tudo, e faz o seu pedido. Que o rei fizesse justiça. O decreto não poderia ser anulado, mas ela pede para que o rei fizesse um decreto, que o seu povo tivesse o direito de se defender. Se coloque de pé. Coloque a mão sobre